Da América Central às terras asiáticas, a fruta do dragão vem conquistando paladares ao redor do mundo, seja vermelha, branca ou amarela. Cada fruta tem suas próprias características e benefícios únicos para a saúde. No assunto em destaque de hoje, conheceremos um pouco mais sobre a história, o cultivo e a colheita da pitaia. Em meio aos campos do Instituto Federal Catarinense, em Santa Rosa do Sul, um cenário de inovação e tecnologia vem ganhando destaque: os estudos do cultivo da pitaia em meio ao agronegócio. Este fruto exótico, conhecido como a fruta do dragão, está se destacando como alternativa promissora para agricultores e pesquisadores da região. No ano de 2010 eu fiquei sabendo, eu achei o fruto bonito, vamos incluir então a pitaia nessa ideia de ampliação das possibilidades de diversificação da agricultura familiar. E nesse ano então a gente trouxe para cá, sem conhecer pitaia, evidentemente, 20 cladóides, ou seja, mudas da pink, e 20 da pitaia vermelha de polpa branca. E aí então identifiquei outro grande capital humano, que é o Moisés Moro Duarte, que na época já desenvolvia comigo diversificação de cultivos, e ele que então começou todo esse trabalho de como poliniza, como enraiza, então tudo isso a gente foi aprendendo. A partir desse início, então, nós chamamos o Eliton, que possivelmente foi o grande protagonista daí na interface com a comunidade. Após a introdução da pitaia na região, a fruta passou a ser cada vez mais procurada pela população, surgindo assim os primeiros produtores. O pessoal vinha buscando novas opções de cultivo, então foi uma coisa espontânea e que se tornou algo que a gente não imaginava que tomaria então essa proporção aí. Com a chegada da fruta ao campus, os alunos do ensino médio técnico se envolveram em diversas atividades relacionadas à sua produção, colheita e consumo. O professor Ivar, a gente convidou ele para estar aqui junto, incluiu, né, no plano de atividade, no plano de estudo, né, da disciplina dele de fruticultura, além da banana, além da uva, além de outras frutas, incluiu também essa cultura que é a cultura da pitaia para os alunos. E também eles participam como bolsistas, né, e também trabalhos de conclusão de curso. Além de entenderem os conceitos sobre a fruta, os alunos do técnico em agropecuária do IFC de Santa Rosa do Sul saem para o mercado de trabalho sabendo os processos de cultivo e colheita da fruta. Toda a parte do ensino médio eles passam aqui 3 anos, né? Então, o primeiro ano eles têm o contato com a pitaia, eles colhem a pitaia, eles fazem a polinização da pitaia, a poda, a adubação, toda a parte de adubação, né? E depois do terceiro ano eles têm a parte mais técnica específica mesmo, que eles vão estudar especificamente, né, com o professor Nestor, né, e o professor Eduardo, a parte final. O plantio minucioso é uma arte que requer cuidado desde o momento da escolha do local até a colheita dos frutos. Então a gente pega um cladóide desse, a gente corta ele, a gente enterra uma parte, digamos, de 1 centímetro desse cladóide, né? Porque se enterra muito ele no solo, ele acontece o apodrecimento. Então é basicamente assim que se faz o plantio da cultura da pitaia. E em meio aos robustos cactos, sob o calor intenso do sol, a colheita da pitaia é feita. A colheita ela basicamente é feita de forma manual, né? E a época inicia ali perto de janeiro, basicamente, tem o início da colheita. Ela vai até abril, por aí, algumas cultivares assim que são um pouquinho mais tardia, mais ou menos nessa época aí. Em meio a diversos estudos, o campus desenvolveu o cultivo interno em estufas, qual oferece uma série de vantagens aos produtores, como um ambiente controlado, que permite que os produtores ajustem fatores como temperatura, umidade e luz para atender às necessidades específicas da planta. E a conclusão que a gente teve é que dentro de um ambiente protegido, a fruta é muito mais bonita, sabe? Ela não passa por processo de ataque por pragas e coisas nesse sentido. Então, em 2014, a gente criou esse ambiente aqui, né? Ele é consorciado com verdura e tal, né? Que é uma coisa interessante, por ter duas atividades no mesmo ambiente.
Então, só queria falar isso. Esse trabalho aqui do ambiente protegido, ele é excelente, tá? Para essa cultura aqui, tá aprovado. A fruta despertou curiosidade em Eliton, qual levou seus estudos para a sua propriedade. E eu sou servidor aqui já há 20 anos, fiz agora dia 17 de maio. E aí, junto com o professor Ayrton, com outros professores, a gente acabou se interessando pela pitaia. E aí, para além, como eu moro no sítio, né, para além aqui dos estudos, eu levei a cultura para dentro da propriedade. Com seu apelo visual e perfil nutricional impressionante, a pitaia vem conquistando espaço nas prateleiras dos supermercados e despertando interesse entre os produtores agrícolas, que reconhecem o seu potencial. Não vá a lugar nenhum. Voltaremos em breve com mais do nosso programa sobre pitaia. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Estamos de volta já com o nosso convidado especial, ele que é técnico agrícola, empresário e também produtor rural. Seja bem-vindo ao Assunto em Destaque, Murilo. Bom dia, Mariana. Então, Murilo, há quanto tempo que você trabalha com agricultura? Eu já venho da minha família, trabalhando na agricultura há alguns anos, muitos anos, né? E eu faz aproximadamente uns 18 anos. 18 anos trabalhando com fruta? Com frutas, a gente iniciou antigamente com fumo, que a minha família trabalhava, e depois a gente foi para a área do maracujá e com o tempo a gente começou com outras culturas. E há quanto tempo que você tem a empresa Frutas Catarina? Frutas Catarina tem aproximadamente 15 anos, ela vai para os seus 16 anos. E vocês têm a produção própria na propriedade ou tem produtores externos? A gente tem os dois, a gente tem a produção própria, que seria uma porcentagem, e mais produtores externos, que hoje seria mais ou menos 80% da nossa produção. E como que funciona a empresa? Vocês exportam? A principal hoje a gente trabalha só dentro do país. São alguns estados, aproximadamente 4 estados a gente trabalha. O nosso foco hoje é os entrepostos, o CEAGESP, é o nosso maior comprador, algumas lojas lá dentro, e alguns outros CEASAs, Santa Catarina, Porto Alegre e Curitiba, no Paraná. E qual foi o lugar mais longe que vocês exportaram? O lugar mais longe foi Rio de Janeiro, hoje. Não, tem em Minas Gerais, a gente mandou para uma indústria lá. Legal, e vocês vão levar ou as pessoas vêm buscar? A gente paga um terceiro frete para levar lá. Show, foi bem longe as suas frutas, né? Isso. E quais são as frutas que vocês cultivam na empresa? Hoje a gente cultiva o maracujá, que seria o nosso carro-chefe, pitaia, que a gente também trabalha uma quantidade boa, uva, a gente tem 2 espécies de uva, hoje Niagara e Vitória, que é a BRS. A gente trabalha com algumas verduras, a gente tomate, repolho, pepino japonês, em estufa coberta. É assim, vocês são de Santa Rosa do Sul, né? Santa Rosa não é um lugar muito frio, mas também não é muito quente. E a produção de uva não afeta pelas condições climáticas? A uva, ela na verdade, as condições climáticas nossas são ótimas condições. A questão do calor, ela vai antecipar a safra em compensação a outras regiões, por exemplo, da serra e das encostas da serra. Então a gente tem um diferencial nos dias de colheita. E tem alguma diferença por conta do clima? Tipo, a fruta é maior, menor, muda o sabor, a textura? O Brix, que é o açúcar, é o que muda talvez da nossa região. Se a gente tiver um calor mais intenso, a nossa fruta fica então doce igual. Se não, a nossa fica um pouco menos doce. E isso influencia no valor? Tanto no cultivo quanto na No exportação? valor de indústria influencia.
valor comercial mesmo, não. Legal. E há quanto tempo que você começou a cultivar e exportar pitaia? A pitaia a gente trabalha aí na faixa de 5 a 6 anos. A gente começou a trabalhar a gente começou com um parceiro junto, ele ajudou a incentivar e a gente começou a nossa própria lavoura. E como é que é a safra? Como que é o cultivo, a época do ano, quantas vezes é colhido? A pitaia é uma planta perene, né? Então a gente faz o plantio uma vez e depois a gente só faz as podas dela e a adubação. A colheita dela inicia mais ou menos de dezembro até junho, depende do ano e a temperatura, mas esse ano vai praticamente até junho, talvez, vai ter mais um pouquinho. As épocas mais quentes, colheitas mais perto, e conforme vai chegando o inverno, ela dá uma distância dos dias da colheita. E como é que é feito a polinização e o plantio? Hoje as pitaias que eu tenho são todas polinização manual, mas já tem algumas espécies que elas são autofértil, se autopolinizam e um fruto bem bonito. Não precisa fazer com o dedinho daí, igual o Não, maracujá, né? exatamente. É só o maracujá e a pitaia que tem que polinizar dessa forma, com o dedo, Não, passando tem por uma? outras também. A moranga cabotiá é uma que também a gente faz. Por exemplo, a maçã, ela também é feita, só que daí com abelhas. E a maioria das plantas ela precisa da polinização. Ah, mas no caso, a pitaia algumas se autopoliniza e outras ela tem a necessidade de ter a polinização mecanizada. Me diz uma coisa, por que que tem que fazer a flor da pitaia à noite? Na verdade, à noite seria um costume da região, mas hoje a gente, dependendo a temperatura, a gente consegue ir na faixa das 20 horas, ou talvez até 19 horas do dia, quando começa a abrir a flor, e se estende talvez até as 10 horas da manhã do outro dia. Teve dias que passou do meio-dia, e o pessoal agora já começou a polinizar antes de abrir. Então, à tarde, ela vai abrir, por exemplo, às 20 horas. O pessoal, antes das 20 horas, à tarde, enquanto é dia, eles polinizam, ela abre ela e consegue já polinizar. Aí abre com a mão Com a mão mesmo. e não Abre com a mão e estraga? poliniza, não. E se talvez chover, que seria algum pequeno problema que tem nisso, não se perde, porque ela com 1 hora ela já fecundou. Então, choveu à noite, essa fruta já está fecundada. Quem polinizou à noite e talvez pegou uma chuva, talvez perca, tem que polinizar novamente. Então, assim, se chover, não pode fazer o processo de polinização. Não, porque provavelmente vai perder. Ela precisa pelo menos, acredito eu, que 1 hora, talvez até 2 horas, para fazer a fecundação. E tem que fazer a flor todos os dias? Pois então, ela abre a florada dela e ela abre, geralmente demora 3 até 4 dias a polinização dela. Depois ela passa aí 15, 20 dias sem abrir flor. Isso seria esse período que vai ser onde vai madurar o fruto. E falando nas flores e no fruto, a gente trouxe, Uhum. né, o Murilo trouxe pra gente aqui, é uma raiz ou é uma folha? Seria um cladóide, ele serve como muda e seria onde também nasce o fruto. Se eu quiser fazer muda, eu posso cortar em pedacinhos e plantar ou é Sim. com uma muda específica? Não, ela pode, essa aqui, ela, por exemplo, tem alguma mudinha aqui no canto, a gente tira onde ela saiu a segunda cladóide, a gente só encosta na terra, ela vai soltar a raiz, tipo essa aqui, e já vem. E Seria uma muda. Quanto tempo demora para crescer? Ela acredito que com até menos de 18 meses ela já está produzindo. E tem que ser um local específico ou se eu quiser plantar no vaso no meu apartamento eu posso? Sim, dá. Qualquer Aham, lugar qualquer eu posso lugar. plantar? Ela pegando a luz do sol, por exemplo, uma sacada, Sim, uma porta de vidro que pega a luz do sol, é o que ela precisa. mas precisa tipo, de algum lugar para ela ir subindo? Ela é uma planta trepadeira? Exatamente, ela precisa ser de uma guia, porque senão ela vai cair ao chão. Sim. Ela não consegue ficar fixa. Eu tô vendo como é que eu vou plantar no meu apartamento. Uma criação de pitaia. E também sobre o fruto. O Murilo trouxe pra gente uma pitaia roxa, né? Que é diferente. Eu já vi pitaia branca, amarela, roxa também. Mas mesmo uma coisa, tem alguma forma de cultivo diferente de cada fruta? Tem alguns pequenos detalhes, mas a grosso modo seria bem parecido todas elas. E tem sabor diferente de uma pitaia para outra? Assim, quais são os tipos que Tem. tu cultiva? As espécies que eu cultivo eu tenho a amarela colombiana, eu tenho a Vietnamese White, que é a branca, eu tenho essa que está na mesa, que é a orejona, e tem a pink. A orejona e a pink são polpa roxa, assim, a vietnamense ela é branca, e a amarela colombiana ela é mais pequena,
ela é um pouco diferente das outras. Essas aqui, elas produzem praticamente todas juntas. A colombiana são praticamente lá as minhas 2 floradas, 2 colheitas, com tempos diferentes, e período de maturação um pouco maior. E qual é o tipo de pitaia que é mais vendido nos mercados? Hoje, por questão assim de cultura no Brasil, assim, porque eu percebo do mercado que eu trabalho, do Paraná para baixo a gente trabalha muito bem com a da polpa branca. E do Paraná para cima, São Paulo, aquela região, polpa roxa. Comercialização muito mais. Mas é questão de cultura da região. O sabor está um pouquinho diferente, mas a aprovação da fruta, essas regiões, eu percebi que tem um diferencial e o que o pessoal prefere. E tem diferença, assim, no valor de cada uma? Não, seria questão de oferta e procura mesmo. Sim. E tem algum benefício diferente de uma ou outra? Hum, Talvez a oferta da procura e a região seria isso. Fora isso, seriam os benefícios da própria fruta. Entendi. Murilo, a gente vai para um breve intervalo Uhum. e na volta a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre essa fruta. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Já estamos de volta no nosso intervalo e dessa vez a gente vai falar um pouco mais da pitaia dentro do agronegócio. Como é que funciona o plantio, como é que funciona a colheita, a seleção de frutas. Consegue me explicar, Murilo, como é que funciona? Sim. O plantio, vamos iniciar pelo plantio. O plantio a gente faz com estacas para guiar ela. E tem vários métodos assim hoje no Brasil. Mas o principal, a gente faz uma estaca hoje na média de 1 metro, talvez até 1,5 metro. Depende de quem vai cuidar da altura da pessoa. Mas é nessa faixa aí. A gente faz o plantio geralmente após o frio, seria talvez agosto, na nossa região aqui no sul. Em outras regiões muda também a época, porque ela também produz em épocas diferentes no Brasil e em outras regiões mais quentes. E nisso a gente faz o plantio, vamos dar um exemplo, em agosto, que é o nosso caso, nossas lavouras todas. A colheita, após o plantio, por isso que eu disse 18 meses, é 1 ano e meio, porque ela geralmente começa a colheita em janeiro ou dezembro, só que o primeiro ano do plantio ela não vai produzir, ela vai produzir a planta se estruturar. Talvez saia alguma frutinha, sai, mas nisso a gente conta com 1 ano, esses 18 meses, que seria a época que ela vai começar a produzir e se estruturar um pouco melhor. A questão de adubação. No nosso caso, os primeiros 12 meses a gente não faz adubação. Ela, por conta própria, ela vai criar raiz, vai se estruturar. Após isso, a gente começa alguma adubação. A gente usa bastante adubação orgânica e a gente vê depois quais as deficiências do solo que a gente tem para corrigir e normalizar o solo. Tem alguma diferença de um solo para outro? Porque eu sei que a banana tem que ser, não pode ser um solo muito fértil, porque senão a bananeira dá muito grande, né? E a pitaia? Sim, depende muito dos solos. A nossa região tem uma diversidade muito grande. Numa própria cidade, região, tem, até numa comunidade tem. Seria uma terra mais argilosa, mais arenosa. Então isso a gente vai ter que corrigir conforme a deficiência do solo e ver o que a planta precisa. Como é que é o processo de seleção das frutas para exportação? O processo de seleção seria hoje por peso. A gente tem na nossa empresa, a gente trabalha aí com 4 seleções. Então, praticamente de 200 gramas para baixo, a gente não tem venda hoje. Ela seria um produto que difícil a procura. Algumas vezes a gente vende ou não. Então, assim, de 200 a 300 gramas é uma classificação,
300 a 400 é outra classificação, de 500 a 600 é outra, e 600 acima, que é mais difícil ter esse fruto, mas tem, dependendo da época, a gente inclui junto com as 600 gramas. Inclusive, teve um produtor de Jacinto que colheu uma pitaia de 2 quilos, né? Nossa, eu cheguei a colher até 1,165 kg Sim. máximo nosso. Se eu não me engano, foi, mas, tipo assim, foi Uhum. mais de 1 quilo. Mais de 1 quilo. E qual foi o tamanho maior, assim, que você já colheu das suas frutas, Das não nossas só a pitaia? frutas, 1,165 kg. Foi a maior que a gente colheu nessa propriedade. E foi vendida ou Foi, a gente guardou para nós e acabamos não. para recordação, né? Isso. Murilo, caso a gente queira visitar a tua propriedade, a gente pode? Ela é aberta à Ela é aberta à visitação? visitação. Sim. A gente tem os viveiros de maracujá, a cultura do maracujá, as uvas, a pitaia. A gente é aberta à visitação, sim. E também a venda, caso eu queira comprar 1 quilo de pitaia, eu posso ir direto na tua propriedade. Pode ir direto na propriedade que a gente tem um espacinho para vender por quilo ou uma quantidade um pouco maior. E A onde é gente que atende. fica a tua empresa? Hoje a gente se localiza na Santa Rosa do Sul, no centro, às margens da BR-101. E o nome é Catarina Frutas. Frutas Catarina. Frutas Catarina, Aham. certo. Santa Rosa do Sul, minha terra e a terra da polvilhana. Exatamente. E, Murilo, me diz uma coisa, quais foram os maiores desafios e conquistas produzindo a pitaia? Os desafios hoje maior da nossa região seria o clima, né? Esse ano a gente teve aí um clima mais chuvoso, foi bem difícil, produção baixa em quase todas as frutas. Seria hoje uma das barreiras maiores que tem do nosso cotidiano na agricultura. Com essa chuvarada que deu nos últimos dias, Uhum. no Rio Grande do Sul também, assim, a plantação é diretamente afetada. Sim, consideravelmente é afetada. Em diferentes culturas, ela afetou, tanto no setor do grãos, na fruta, que é nosso ramo, e afeta muita coisa, desde a parte do sabor quanto na estrutura da planta. E como que o agricultor faz para reverter esses danos? A gente tenta amenizar com talvez alguma adubação, mas assim não tem muito o que fazer também. Seria o tempo e a própria planta se reestruturar novamente. E assim como maracujá, a pitaia tem os refugos, Tem. que são aqueles pequenininhos que não vendem, Tem né? os pequenininhos, que é abaixo de 200 gramas, que é a nossa empresa, a gente não tem algumas vendas. Tem as frutas com defeito, as tortas, tem sempre tem algumas que os pássaros vão lá, estragam, tem sempre um refuguinho, tem também, E as tortas não são vendidas por conta da estética daí. por conta da estética. Tem algum mercado específico que talvez pegue, mas é bem específico a região e a venda também. E tu sabe alguma receita que dê pra fazer com a pitaia? Tem muita coisa, que tem sorvete que dá para fazer dela, tem mousse, tem suco, tem uma variedade imensa. E já começou, hoje tem o costume, o pessoal já começou a industrializar. Hoje tem energético já de pitaia, Sim. tem shampoo, tem alguns óleos da semente da pitaia. Então tem uma infinidade aí hoje, graças a Deus. A gente está com uma ampla e se ampliando mais ainda nessa cultura que é muito nova na nossa região. Sim, e é interessantíssimo. Muito É tão interessante. nova, mas já estão fazendo os estudos dos benefícios dela, né? Exatamente. Murilo, para finalizar, quais são os projetos e benefícios que os agricultores, principalmente produtores de pitaia, têm dentro do município de Santa Rosa do Sul e na região? Então, hoje tem algumas iniciativas das cooperativas, bancos, que eles auxiliam, tem umas cartas de crédito que ajudam, como seria o Pronaf, para o produtor, são algumas linhas ali dentro, tanto na linha de investimento quanto na de custeio, que seria para investir o custeio em insumo ou investimento para a gente investir na próprio cultivo. E por falar em Santa Rosa, semana que vem tem a polvilhana, né? E você vai estar expondo as suas frutas lá? Vou estar expondo sim. A gente vai estar lá com uma parceria, o Cressol vai estar, a gente serve suco de maracujá lá com eles, então a gente vai estar lá sim. É claro que eu vou lá dar uma passadinha, né? E vem chegando ao fim mais um assunto em destaque. Obrigada, Murilo, por compartilhar conosco seu conhecimento e experiência sobre o cultivo da pitaia em meio ao agronegócio. Foi um prazer tê-lo como nosso convidado especial de hoje.
Com isso, encerramos mais um Assunto em Destaque. Não se esqueçam de nos acompanhar nas próximas edições, onde traremos sempre assuntos interessantes e informativos. Até lá!